Olá, eu sou o Domingos da Expo. Hoje a gente vai fazer uma prática aqui para poder mostrar como o aumento do comprimento de um condutor, na verdade de um cabo de comunicação, degrada o sinal de comunicação, principalmente se a gente estiver falando de um sinal digital, tá? Para essa prática, a gente montou o seguinte setup. A gente tem aqui um gerador de sinal. Esse gerador de sinal vai ter dois canais, um canal me dando um sinal de comunicação, que vai simular, na verdade, um sinal de comunicação com características digitais. O outro canal vai ser um simulador de ruído arbitrário aqui para poder mostrar o efeito do ruído também. Eu tenho aqui o meu osciloscópio, onde eu vou ter um canal mostrando o sinal que está sendo transmitido, o outro sinal recebido e outros pontos de medida que a gente vai usar. A fonte que alimenta o circuito. Bom, o circuito que vocês estão vendo aqui, ele foi montado para esse teste e ele utiliza dois componentes MAX 485. Vocês devem estar vendo na tela aí o circuito esquemático desse circuito de teste, né? Não é um circuito usual, mas é um circuito de teste que a gente montou, porém o componente utilizado aqui é um componente que permite fazer interface entre sinais TTL, tanto de transmissão e recepção, com os sinais que estão no padrão RS485, utilizado em várias redes industriais, como por exemplo o Modbus e o Profibus. Eu tenho aqui então montado de tal maneira que o primeiro componente ele trabalha apenas como transmissor, e o outro componente trabalha apenas como receptor. Eu tenho aqui um sinal que entra, que vai ser o nosso sinal simulando a comunicação, né, no transmissor, e esse componente ele tem uma saída diferencial, ele tem duas saídas e os sinais estão em contrafase, como a gente vai ver, né? E eu vou passar esse sinal através de um rolo de cabo bem longo aqui e receber o sinal do outro lado, né, novamente dois sinais, e ele vai gerar para mim um sinal de saída de nível TTL para a gente ver se ele consegue recuperar o sinal mesmo com as degradações decorrentes desse rolo de cabo. Bom, então a gente está aqui aplicando o sinal, né? Então vale a pena a gente acompanhar com a ponta de prova e o osciloscópio que a gente tem o sinal transmitido, né? Que no caso ali é o sinal em amarelo, ok? Sinal TTL com esse formatinho aí que a gente adotou para fazer a comunicação. Esse sinal, ele é transformado em dois sinais complementares, né? Dois sinais invertidos. Então aqui, ó, eu vou ter o sinal em fase, como a gente pode ver, né? Ele tem o mesmo formato do sinal original, e aqui eu tenho o sinal em contrafase, ou sinal invertido. Então a gente gera esses dois sinais e transmite, né, nos dois cabos, o sinal e o espelho dele. Na recepção, e aí a gente tem um cabo bem pequeno aqui, a gente tem nem 20 centímetros de cabo, né? Então a gente poderia considerar essa montagem um curto ideal, né? Um cabo extremamente pequeno. Então a gente vai ver que na entrada, né, tanto no sinal quanto no sinal invertido, a gente vai ter um sinal exatamente igual ao da saída, tanto no sinal quanto no sinal invertido. Então aqui a gente consegue demonstrar que, beleza, chegou o sinal, esse cabo de comprimento pequeno não distorce o sinal, e aí eu tenho em azul ali o sinal recebido, que tem exatamente a mesma estrutura do sinal transmitido. Bom, isso aí com 1 kHz, né? Vamos aumentar essa frequência para, por exemplo, 10 kHz. O que a gente vai observar? Que continua se comportando da mesma maneira. O sinal recebido, o sinal transmitido estão iguais, e o sinal lá na linha do RS485, principalmente o recebido, que é o que mais interessa, também não apresenta qualquer distorções. Vamos aumentar aqui agora um pouco mais, 100 kHz. A gente já começa a observar algum tipo de spike no sinal recebido, mas, no sinal recebido no lado do 485, né? No sinal TTL de recepção, que é o azul, ele ainda tem uma qualidade legal, apesar que se a gente abrir aqui, a gente vai começar a ver que ele começa a ter uma deformação, mas ainda seria um sinal facilmente detectado, por exemplo, por um microcontrolador. Vamos aumentar um pouquinho essa frequência, 200, 300, aí a gente já começa a ter um sinal que já não está tão bonito assim, né, em 300 kHz, 400, 500 kHz. Mesmo assim, esse sinal em 500 kHz ainda seria detetável, né, seria recuperado aí sem muita dificuldade. A gente já começa a ver, mesmo num circuito tão pequeno, né, uma deformação maior no meu sinal transmitido. E aqui a gente poderia continuar aumentando a frequência, talvez até 1 MHz, e ver o que acontece. A gente vai ter o sinal aqui cada vez mais difícil até de trigar, né? E a gente começa a obter o sinal aqui já com um nível de distorção bastante grande, mesmo uma frequência mais baixa, aí claro, em função até das características do circuito nosso aqui, né? Bom, voltar aqui para uma frequência menor, 10 kHz, e vamos explorar um pouquinho o efeito do ruído sobre esse sinal. Então aqui eu não tenho um efeito de deformação, mas eu tenho aqui, chegando verde aqui, né, eu tenho um sinal de ruído, é o mesmo sinal do gerador aplicado aos dois canais, né, porque o ruído tem essa característica aditiva, ele vai se somar ao canal que não é espelhado e ao canal espelhado, né.
Então vou ligar isso aqui. O que a gente vai observar? No sinal transmitido, a gente já tem uma presença de ruído, uma intensidade de ruído ali, que está contaminando o meu sinal, né? Porém, dadas as características, principalmente a característica de mandar o sinal espelhado, né, na chegada ele vai fazer uma subtração e assim ele vai obter o sinal de recepção, que é o sinal azul, praticamente aqui sem distorções em relação ao sinal original. Aumentar um pouquinho a frequência, 100 kHz, só para a gente ver que mesmo numa frequência mais alta, eu já vou ter um efeito de ruído bem pior, né? Dá para ver ali que o ruído tem um efeito grande na amplitude do meu sinal recebido, e mesmo assim eu estou recuperando o sinal sem praticamente nenhum defeito em função do ruído, né? Vou desligar aqui, né? Vamos pegar aqui, vamos desligar o ruído, e a gente vai ver que praticamente não altera a forma de onda, é azul, que é a forma de onda já em nível TTL. Não houve alteração, apesar da gente poder inserir um nível de ruído considerável no sinal de transmissão. Bom, então como a gente viu, uma distância pequena aqui, 20 centímetros de cabo, entre transmissor e receptor, praticamente não afeta o sinal. No sentido de que tudo que eu coloquei, ou tudo que eu tinha aqui nos sinais transmitidos, eu recebia da mesma forma nos sinais recebidos. Agora, o que vai acontecer quando a gente colocar 200 metros de cabo aqui, entre transmissor e receptor, e como é que isso pode afetar o sinal? Bom, então agora com esse rolo de cabo aqui, que tem aproximadamente 200 metros de cabo, o que a gente vai encontrar? Primeiro, a gente consegue ver ali o sinal de transmissão, recepção ainda está bem legal, né? Estou com a frequência inicialmente 1 kHz, e agora eu vou medir aqui os sinais que estão sendo transmitidos, né? A gente pode ver que ele está quadradinho, bonitinho, né? E do outro sinal ali espelhado, né? Na recepção, a gente já consegue perceber uma certa distorção, né? Já não é o mesmo sinal como a gente tinha quando o cabinho era curto, que podia ser considerado um curto ideal, né? Que a gente já começa a ter já um sinal com alguma distorção. Se a gente abrir, a gente vai ver que esse sinal é cheio de overshoots, certo? Bom, vamos subir essa nossa frequência agora para 10 kHz. Bom, com 10 kHz, a gente já consegue perceber que o sinal transmitido, que é esse aqui, amarelo, né? Ele chega bem distorcido, né? Seja no canal invertido, seja no canal em fase, está bem distorcido mesmo, porém, como ele trabalha com esse conceito de sinal diferencial, ele ainda consegue recuperar, né? Em azul a gente está vendo o sinal recebido depois do MAX 485, enquanto em amarelo a gente está vendo os sinais que chegam na entrada do MAX 485. Então a gente consegue perceber claramente a distorção que esse cabo, que esse comprimento todo de cabo gerou no sinal, mas ainda assim a gente consegue, graças à tecnologia do componente, recuperar de uma forma bastante positiva aí o nosso sinal. Vamos aumentar mais essa frequência e vamos ver o que dá. Vamos para 100 kHz. Bom, com 100 kHz eu ainda consigo enxergar o sinal de recepção, né, em azul, um formato bastante bom ali, perto do sinal transmitido, né, que está em amarelo. O sinal transmitido, dá para ver que agora eles têm uma diferença de fase, né? Existe um atraso do sinal azul em relação ao sinal amarelo. Tem a ver aqui com a defasagem e com o próprio tempo de propagação do sinal. Então ele já tem um atraso que não atrapalharia a comunicação. Porém, se a gente olhar os sinais que são transmitidos, né, na saída já no lado 485 do sinal, né, a gente transmite esses sinais aqui e recebe essa desgraça aqui, né? Então a gente recebe um sinal bem deformado, bem contaminado por ruído, a gente consegue ver uma ondulação, né, senoidal em cima do sinal nosso, e mesmo assim a gente consegue ainda obter na saída o sinal em azul, que é um sinal recuperado. Vamos subir um pouco essa frequência e ver até onde que ele consegue nos acompanhar, né? Vou subir aqui para 300 kHz, dá para ver que o sinal de entrada está bem estragado, né? O sinal de entrada é só esse, quase um ruído, porém ele ainda consegue recuperar mais ou menos, já apresentando algumas distorções. Provavelmente daqui para cima, 300, 400 kHz, né? A gente já consegue ver que o sinal já tem uma perninha no formato bem disforme mesmo, e acima de 500 aqui a gente já não conseguiria realizar uma comunicação viável, porque eu já não tenho mais o sinal tendo o formato todo, esse bit aqui poderia ser entendido tanto como 0 como como 1, e aí nesse nosso cenário com 500 kHz a comunicação já ficou inviável, e a gente observa isso inclusive olhando os sinais, né, em amarelo aí, os sinais que chegam, que são uma vaga lembrança dos sinais que são transmitidos lá na outra ponta do cabo, demonstrando aí o efeito desse cabo sobre a nossa transmissão do sinal.
Bom, então vamos entender o que a gente acabou de observar aqui nessas duas práticas. A primeira é com relação à questão do ruído, tá? Então, de uma forma bem simplificada, esse tipo de transmissão, que é uma transmissão diferencial, ele envia o sinal e envia o espelho desse sinal, né? De maneira que eu envio dois condutores, porém eu estou mandando a mesma informação, podemos dizer, duas vezes, só que de forma espelhada. O ruído que a gente viu sendo aplicado, ele sempre tem uma característica aditiva, então ele se soma no sinal e se soma no sinal invertido. Na recepção, o que a gente faz é um processo de comparar, ou na verdade de subtração, podemos desentender assim, né? Subtração entre o sinal e o sinal espelhado, de maneira que eu faço ele menos ele mesmo, né? Como se eu espelhasse e somasse os dois sinais. Como o meu ruído se soma aos dois sinais transmitidos, na recepção, na hora que eu espelho para poder somar, eu inverto o ruído e esse processo causa uma anulação do ruído, como a gente viu, eliminando fortemente aí o estrago que o ruído pode fazer. A outra característica, a outra fenômeno que a gente observou, esse relacionado não à presença de ruído, mas sim ao comprimento dos condutores, é o que a gente pode observar aqui, ou a gente já observou, que o meu sinal de recepção ele acaba sendo bem destruído, né? Tornado bem mais, não só atenuado, mas também deformado, né? Para explicar isso aqui é mais fácil a gente mudar a forma de onda para uma forma de onda quadrada, como vocês podem ver. Eu vou aumentar um pouquinho a frequência dessa forma de onda aqui. E o que a gente vai observar? A gente vai observar que na medida com que eu aumento a frequência, o meu sinal transmitido, que é o amarelo, né? Ou melhor, o meu sinal recebido depois desse 200 metros de fio, ele vai cada vez mais tender para um sinal senoidal. Aqui nós temos um sinal praticamente senoidal, né? O que isso está mostrando para a gente? Eu insiro um sinal quadrado, retiro um sinal senoidal. Esse cabo ele vai ter um efeito de filtro, um filtro passa-baixas, né? Como é que eu tenho esse passa-baixas? Eu tenho ele devido à indutância do cabo, né, que vai aumentar a resistência a frequências mais altas, e também devido à capacitância, porque afinal de contas são dois condutores, um paralelo ao outro durante 200 metros. Isso cria uma área tal que a gente caracteriza aí a presença de um capacitor. Não é um capacitor físico, mas um efeito de capacitância, assim como eu não tenho um indutor físico, mas 200 metros de cabo tem um efeito de indutância. A combinação desses dois vai causar uma filtragem do meu sinal, né? O meu sinal que era quadrado, se você filtrar um sinal quadrado, a gente vai obter um sinal que vai tender ao senoidal, porque a gente corta as harmônicas, né, de mais alta frequência, e essa distorção do sinal faz com que ele perca a sua característica quadrada e chegue, como a gente pode ver ali, senoidal. Então, por causa disso, que quando a gente pensa em algum sistema de comunicação, a gente sempre tem uma limitação de tamanho máximo do cabo, e não somente a questão do tamanho máximo do cabo, mas da taxa de transmissão. Existe sempre uma correlação entre taxa de transmissão e distância de cabo. Maior distância de cabo, menor tem que ser a taxa de transmissão. Eu quero uma taxa de transmissão mais alta. Eu tenho que trabalhar com uma distância menor de cabo, exatamente por causa desses dois efeitos conflitantes, né? Ou desse efeito que gera esse conflito em função de aumentando a frequência. A gente vai trabalhar com componentes de frequência mais alta, porém o cabo tem um comportamento passa-baixa. E a frequência de corte desse passa-baixa é tão menor quanto mais comprido for o cabo, né? Então, em função disso, que se definem as várias tecnologias de rede com diferentes estratégias de acesso ao meio, né, para poder fazer a comunicação, diferentes taxas, diferentes padrões de comprimento de cabo. E aí, achou interessante esse vídeo? Você conseguiu ver na prática como é que o efeito o comprimento do cabo, né, ele tem um efeito de filtro e distorce o meu sinal de transmissão, limitando a taxa de transmissão ou limitando o comprimento do cabo? Se você achou legal esse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal se não é inscrito, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que possam achar ele interessante.